Seu nome estará pronunciando.
Prezados e estimados irmãos, neste momento, com muita alegria, carinho, eu cumprimento a toda a igreja, todos os irmãos presentes. Também assim cumprimentar os irmãos internautas. Dou boas-vindas a todos para a nossa santa reunião desta noite. Um dia muito feliz, um dia de descanso, um domingo. Nós finalizarmos esse dia no templo de nosso Pai, nosso Deus. Para nos, irmãos, louvar, glorificar a Ele, receber seus ensinos, receber sua unção, suas virtudes, e adentrarmos, irmãos, a uma semana bem preparado, fortes, abençoados. É por esse motivo que nós estamos aqui, irmãos. Tenho certeza absoluta, irmãos, que aqui a presença de santos e anjos que Deus, o Pai, deu por ordem de estar presente para participar desta reunião conosco, para distribuir, irmãos, tudo aquilo que o Senhor, que a Senhora, que vocês jovens, crianças, internautas, irão pedir durante as orações, durante este período de reunião. Porque aqui é uma conexão, irmãos, espiritual com Deus, com seus santos, com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo. E assim nós fazendo a nossa parte, irmãos, temos certeza absoluta que nós seremos beneficiados. Então eu desejo a todos meus irmãos uma ótima participação. Aproveitem bem esse momento, irmãos. Com muita alegria. Convido a toda a igreja, por gentileza, para ficar em pé, os irmãos que puderem. Vamos, em sentido de oração, reverência, vamos orar, suplicar a bênção, a consagração para a nossa reunião desta noite. Assim oramos. Ó bondoso
e onipotente Pai, glorioso Deus celestial, aqui nós estamos, ó Pai, mais uma vez, felizes e muito agradecidos no seu tabernáculo santo, para louvar e glorificar ao Senhor e a sua Santíssima Trindade, bem como a nossa Mãe Maria Santíssima, nossa Rainha dos Céus, também a Senhora, o Santa Vó Rosa, glorioso Espírito Consolador e o Senhor Santo Irmão Aldo. Receba a nossa sincera adoração e também com grande sinceridade em nossos corações a nossa gratidão. Porque se estamos aqui, é porque o Senhor Pai, com seus santos poderosos, concedeu esta nova oportunidade, porque o Senhor sabe a necessidade que cada um de nós temos para nos fortalecer, para nos estarmos mais ligados no Senhor, nos seus santos poderosos, para assim estar forte, preparados, para seguirmos a nossa vida, a nossa missão aqui nesta terra. Peço nesse momento, ó Pai, que toma conta da nossa santa reunião, consagra este momento. Santa e querida Vó Rosa, santo profeta Irmão Aldo, aqui está seu povo, que vieram participar de nossa reunião, os internautas que tiraram este tempo para participar conosco, aqui está seu ministério, como pastores, freiros, diaconisas, coristas, músicos e regente, para te servir na missão a qual foi dada a cada um. Mas eu peço, Santa Vó Rosa, suplico a Senhora, o Senhor Santo Irmão Aldo, que dá sabedoria, dá inspiração para cada um de seus filhos que estão aqui a te servir, para que assim nós possamos, juntos, unidos, com muita sinceridade e responsabilidade, então assim realizar uma reunião com todas as qualidades que a Senhora Santa Vó Rosa, o Senhor Santo Irmão Aldo esperam de cada um de nós e assim ser apresentado ao trono de nosso Pai, nosso Deus. Abençoa todo o seu povo, aqueles nossos irmãos que não puderam estar presentes por um motivo justo, que assim estão passando por algum problema de saúde, dificuldade, desde os mais idosos até as criancinhas. Que seja assim visitado pela Senhora, pelo Senhor Santo Irmão Aldo, pela Senhora a Virgem Maria Santíssima, e assim beneficiar a eles com tudo o que precisam para o seu bom viver. E assim certos que estamos sobre a sua direção, a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu declaro a nossa santa reunião assim iniciada. Amém. Cantamos o corim de número 1, Igreja Forte. Os irmãos podem sentar-se por gentileza. Muito bem, meus irmãos, assim vamos juntos, neste momento, cantar alguns corinhos de nosso cenário, louvar e glorificar ao reino de Deus, Santa Vó, Santo Irmão Aldo, Jesus, todos os nossos santos, e juntos, toda a igreja, entoarmos estes hinos. Iniciar pelo número 48, Cumpra teu voto. Apostólicos fiéis e sinceros, confiantes, vamos avante, nada temos que temer, pois Jesus, a Virgem Maria, a
Número 68, meu ministério. O ministério de glória eu recebi do meu Jesus, carreira só e vitória, para espalhar sua luz, minha carreira, meu ministério, hei de cumprir com gozo e com amor trabalhar neste trabalho glorioso, ser dispenseiro em Cristo e seus mistérios espalhar, o Consolador anunciar, para os humildes salvar, minha carreira, meu ministério, hei de cumprir com gozo e com amor trabalhar neste trabalho glorioso. Número 74, sejas fiel. Se tu queres ser obreiro na seara do Senhor, seja santo o dia inteiro e trabalhes com amor. Seja sempre assim, pois obreiro do Senhor é fiel até o fim. 96, a doutrina que temos pregado. Doutrina que temos pregado é uma fonte de felicidade. Os que creem nesta igreja apostólica são libertos de todo o mal.
perdão pelo suplício do Calvário passou. Porque lamentas se tua angústia terra ficará, e só riqueza espiritual aos céus o levará, e o eterno galardão do justo que sofreu sem jamais perder a fé em Deus.
Aleluia.
Amém. Muito bem, meus irmãos. Muito obrigado pela sua participação, pelas belíssimas apresentações. Eu sempre desejo a todos os irmãos que a Santa Avó e o Irmão Aldo os abençoe grandemente o seu ministério, inspirando sempre, conservando sempre a cada um dos meus irmãos esse dom precioso que é eterno, né, irmãos? Muito obrigado pela sua colaboração. Agora nós vamos, irmãos,
passar para a nossa mensagem. E eu convido ao senhor, a senhora, você jovem, criança, internauta, para com bastante humildade no seu coração. Atente nessas palavras, nesses recados, nessas recomendações, porque é Deus falando conosco. É Jesus, é a Santa Voz, Santo Irmão Aldo, nos transmitindo recomendações para nós seguirmos firme, irmãos, não cair no deslize, né? De acabar com a nossa fé, com a nossa força, com a nossa coragem e deixar-se de ser dominado pelo inimigo de nossas almas. E a mensagem, irmãos, ela fala sobre a doutrina e a disciplina de nossa igreja apostólica. Alguém pode pensar, mas de novo, mensagem sobre disciplina, sobre doutrina. Irmãos, é para isso que nós estamos aqui. A doutrina são ensinamentos, onde que nós recebemos através de mensagens, ensinos, para ir nos formando, capacitando, para sermos a cada dia mais sábios. Porque o que nós viemos na igreja fazer? Em nossas orações nós pedimos sabedoria. Mas aí quando Deus concede a oportunidade de saber mais, às vezes eu não quero, eu não aceito. Porque eu acho que não precisa. Esse acho precisa ser tirado do nosso pensamento. Porque, irmãos, para ser filho de Deus, para ser um vencedor nesta terra, não é de qualquer forma. Precisa lutar, e lutar muito, meus irmãos, lutar muito. Porque nós vivemos, irmãos, em meio a um mundo conturbado. Irmãos, cheio de pecado, de ilusões, de tentações. E se nós não tivermos sabedoria, irmãos, para desviar das coisas que o mundo oferece, nós caímos nelas. Nós caímos no deslize. Portanto, então, é através desses ensinamentos que nós aprendemos as leis, os mandamentos, de como Deus quer que seja o seu povo na terra. E a disciplina, irmãos, são comportamentos. É onde que nós aprendemos a se comportarmos dentro dos parâmetros ensinados. Ou seja, requisitos, irmãos, pontos tão essenciais para a nossa vida que está muito claro. Então a mensagem, irmãos, ela traz para nós uma oportunidade de revermos, de motivarmos para a mudança, ou para nos prepararmos para o fortalecimento. Porque se nós estamos vivendo no caminho certo, nós estamos fazendo as coisas certas, parabéns. Mas saiba que o amanhã nós não sabemos qual é o obstáculo, qual é a tentação, qual é a trama que o inimigo vai, qual é a rede que ele vai armar na nossa frente para tentar nos derrubar. E se nós estivermos meio acomodados, nós caímos. Então nós vemos, irmãos, o que traz nessa mensagem, palavras muito importantes, onde que diz o seguinte: prezados irmãos apostólicos, todos os que amam a nossa igreja e têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e a disciplina que nos foram legados por Jesus, através da Santa Voz e do Santo Irmão Aldo. É como eu disse na reunião de ontem, irmãos. A Santa Avó não foi ela por si própria, com o saudoso bispo, a saudosa missionária, que inventaram essa forma de pregação, essa disciplina. Vejam que está aqui, irmãos. Foram legadas por Jesus através da Santa Voz. Então foi ele. Minha serva, eu preciso que ensine assim o meu povo, a minha igreja. Nosso santo primaz muito zelou deste alicerce e nos incentivou para que fôssemos cumpridores destas leis apostólicas.
Santo Irmão Aldo sucedeu o ministério da Santa Vó Rosa por 44 anos, sempre incentivando, sempre mostrando, né? Porque no início da igreja não foi fácil. Nós sabemos, né? Os irmãos mais idosos lembram muito bem quanta luta, irmãos, foi enfrentado, porque o inimigo, logicamente, ele ficou nervoso, ele ficou bravo, ele fez de tudo para que isso não acontecesse, porque ele estava vendo que ele ia perder a oportunidade. Porque se não houvesse esta igreja, irmãos, a humanidade ia distanciar de Deus, como se muitas pessoas, muitas e muitas criaturas se distanciou de Deus. Imagine se não tivesse esta igreja na terra, como estaria a humanidade hoje? Então, meus irmãos, assim diz, a disciplina da igreja em nada foi modificada, porque nos foi concedida pela Santa Vó Rosa em nome de Jesus e do Pai. Todavia, alguns estão desviando do caminho e praticando a desobediência. A igreja, as suas orientações sobre a maneira de viver e de se portar, deve ser observada, respeitada e obedecidas pelos fiéis apostólicos, tanto na igreja como em seu lar e na sociedade em que vivem. Tudo quanto for considerado inconveniente para o nosso povo, permanece inalterado. Então aqui, irmãos, está muito bem claro. Povo apostólico, fiéis, né, convertidos. Tudo que nós aprendemos desde o primeiro dia, né, que a Santa Avó passou essas normas. Irmãos, quando existir esta igreja na terra, ela permanecerá desta forma que é. A forma de pregar, a forma da disciplina de nossa igreja, e nada mudar. Não mudou e nunca vai mudar. Porque nós sabemos, irmãos, que se mudar, as qualidades da igreja se acabarão. Então, meus irmãos, espero que todos que estão aqui, os internautas que estão ouvindo, não sejam alguns daqueles que tentam mudar. Não sejam alguns daqueles que lutam para desvirtuar, que acham que não precisa, que nós precisamos acompanhar a modernidade, as coisas, né? Então, muita coisa, irmãos, nós devemos acompanhar, né, as coisas para a nossa vida material, mas as coisas de Deus, não, irmãos, não muda, a não ser Ele, por determinação dEle. Mas temos certeza absoluta, irmãos, que a doutrina e a disciplina de nossa igreja jamais irá mudar, até que Deus, o Pai, conceda esta oportunidade de salvação nesta terra. Porque se a forma que nós vivemos, irmãos, que esta igreja ensina, irmãos, quem seguir com firmeza, então assim não for garantida a salvação de sua alma, aonde nós vamos encontrar a salvação? Aonde, irmãos? Deus está num lugar cheio de pecado, onde as pessoas não estão nem aí com o cuidado do seu corpo, se expondo de qualquer forma, cheio de vício, de ostentação, né? Onde as pessoas usam o nome de Deus para os seus próprios propósitos. Deus está ali? Não, irmãos, não existe possibilidade de Deus estar. Então, aonde Deus está, irmãos? Então, não há sombra de dúvida. Aqui é o lugar. Somente nesta igreja, somente neste lugar. Mas, irmãos, a garantia a qual eu falo é se cada um de nós lutarmos. Porque a nossa salvação, o nosso mérito é individual. Nós estarmos aqui, nós exercemos ministério, nós prestarmos atenção, ajuda, irmãos. Mas se nós não fazermos a nossa parte, irmãos, não resolve nada. O uso de roupas extravagantes fora da medida do padrão apostólico, transparentes, justas, degotadas, o uso de pinturas e maquiagem, não fazem parte da forma disciplinada que as nossas irmãs devem se apresentar, pois promove a cobiça e perde a beleza natural da criação divina. Da mesma forma,
Nossos irmãos homens precisam observar seus trajes moderados, cabelos e cortes normais, costeletas e barbas totalmente aparados. Não usem shorts, calças justas e agarradas ao corpo. Muito cuidado com modas ou tendências que procuram interferir na vida e no trajar dos filhos de Deus. Alguém pensa assim: mas Deus vai me condenar só porque eu uso um esmalte na unha? Eu passo um batom nos lábios? Né? Deus vai me condenar só porque eu uso um short lá na minha casa? Deus vai me condenar só porque eu deixo um cavanhaque, uma costeleta? Irmãos, se a disciplina nos diz que essa forma não é aprovada por Deus, o resultado está aqui. Então, cada um de nós precisamos analisar. Eu não sei o meu dia, a minha hora, qual é o momento que Deus vai dar o ponto final na minha vida. E se eu não estiver preparado, irmãos? Então, cabe a cada um de nós fazer um autoanálise, um exame de consciência, né? E não deixar, irmãos, que esses sentimentos venham interferir a santificação, o mérito da salvação do seu espírito, uma vida de paz, de ser abençoado. Porque, irmãos, o inimigo ele incentiva a mostrar parte do corpo. Ele incentiva a mostrar parte do corpo para acender o sentimento da cobiça. O inimigo, ele incentiva, irmãos, a usar maquiagem, pinturas, né? Se vestir de outra forma, totalmente, irmãos, para incentivar o sentimento da vaidade, para ir contra o que Deus criou, a perfeição que Deus criou. Não é pecado se arrumar. Não é pecado, irmãos, andar bem arrumado. Lógico, irmãos, precisamos e devemos cuidar do nosso corpo, mas nós sabemos como, porque está aqui. Então não compensa nos modificar, irmãos, pensando que vai ser mais bonito, vai ser melhor, vai ser mais encantador. Pode até ser. Mas é outro lado que vai agradar. Outro lado, e é o lado das trevas, né, irmãos? É isso que vai acontecer. Cuidado com lugares áridos. Nunca foi permitido participar de shows, danças, cinemas, teatros e clubes. Infelizmente, alguns cedem à tentação e deixam-se levar por amizades inconvenientes, indo a esses lugares com traje totalmente fora da disciplina. Fazem uso de bebidas alcoólicas, entre outros. Cuidado com a exposição do seu corpo em praias, em rios, em piscinas. O traje apostólico deve obedecer às regras disciplinares da igreja em qualquer lugar, promovendo respeito, honra e pudor. Irmãos, quem está participando desses lugares é porque ainda não, irmãos, não entendeu que lá não é o seu lugar. Quem está usando bebidas alcoólicas, entorpecentes, alimentando esses vícios, ele sabe sim muito bem que está prejudicando a sua saúde. Mas também acabou esquecendo que isso não foi criado por Deus, não é aprovado por Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos analisar. Ah, mas eu só vou ali num cinema, vou ali conhecer, eu vou ali num show, vou ver um cantor famoso. Deus vai me condenar só porque eu vou lá ver? Se a disciplina que está nos orientando, que não é permitido, então a resposta já está dada. Irmãos, ir a uma praia é uma natureza que Deus criou. O mar, as matas. Mas é preciso, é necessário eu ir lá, eu andar com roupa fora da disciplina, ou eu me misturar com as pessoas que estão lá fazendo mau uso dessa praia? Irmãos, não é pecado ir caminhar na areia, né, conhecer, porque é uma natureza. Mas precisa escolher os lugares onde está distante das coisas que não são aprovadas por Deus. Eu posso ir num rio, eu posso brincar na água, eu posso. Mas eu preciso me preservar, eu preciso me cuidar.
Eu preciso tirar minha roupa para ir brincar na água? Não, eu posso brincar de roupa. Não é proibido, irmãos, é uma natureza que Deus deu para nos desfrutar. Mas as pessoas fazem mau uso. E muitos apostólicos, infelizmente, se espelham nestas pessoas e também participam desta forma. E o mais pior ainda, postam, fotos, vídeos, para dizer, olha, eu estou aqui. Irmãos, infelizmente, então, Deus vai me condenar porque eu fui lá, porque eu estou sendo assim? Então, a resposta está sendo dada para si, porque isso, irmãos, não faz parte da nossa disciplina, da orientação dos céus. O namoro e o noivado são fases importantes da juventude e do planejamento de um casamento, pois permite que se conheçam melhor e preparem os passos do futuro de um lar e de uma família. Por isso, a recomendação disciplinar para que sejam honrados na moral cristã, com procedimentos respeitosos e honrados, evitando atos e comportamentos indecorosos. A fidelidade de um casal apostólico deve trazer honra ao lar da família. Trazer honra ao lar e à família. Cuidado com o desvio de conduta e atitude que compromete o relacionamento e rompem matrimônios deixando filhos desamparados e sem o amor de um pai ou de uma mãe ao seu lado para lhe dar educação e segurança. Irmãos, esta parte é muito importante também nós meditarmos, porque muitas pessoas estão sendo atingidas pela uma armadilha do inimigo que às vezes não estão percebendo. Irmãos, Deus criou o homem e a mulher para assim formar a família. O objetivo de Deus criar o homem e a mulher, irmãos, era procriar a terra, era fazer uma extensão de santos aqui na terra. Mas, infelizmente, com o surgimento do pecado, as coisas mudaram. Irmãos, desde ali então, o inimigo vem lutando, irmãos, para destruir a família. E como já tem destruído? Quantos lares, quantas famílias que tinham tudo para dar certo, para crescer, para ser exemplo, e infelizmente por deslize de um ou do outro, acabou indo à ruína. Às vezes começa, irmãos, exatamente no namoro, exatamente quando começa a se conhecer. Deixam, às vezes, sentimentos ascender, tomar conta de si e adiantando as coisas. Esta é a realidade. Esquecem das normas. E eu digo aos irmãos, começam tudo errado. Esta é a realidade. E quando começa errado, tem tudo para dar errado, irmãos? Porque as lutas, elas triplicam. Mesmo fazendo as coisas certas, irmãos, as lutas são grandes. Imagine fazendo errado. Então, meus irmãos jovens, que estão namorando, se conhecendo, se projetando para no futuro ter uma família, zele dos preceitos doutrinários e disciplinares de nossa igreja, que é para o seu bem. É para a sua boa formação, para se ter um lar bem estruturado, para ser abençoado. E aos casais, sempre busquem orar junto. Busque paciência, busque humildade. Porque é desta forma, irmãos, que as dificuldades, os obstáculos serão vencidos. Agora, se um puxa para frente, outro puxa para trás, um vai para um lado, vai para o outro, a tendência é ir à ruína. É isso que o inimigo quer. Então precisa se fortalecer bastante. Nós temos tudo neste caminho. Quantas e quantas orientações que o santo irmão Aldo deixou em mensagens, irmãos. E que o conselho sempre está dando esta oportunidade para ser tratado, para ser falado, para transmitir uma palavra que abra o coração, o entendimento, para que não façam coisa errada. Mas, infelizmente, hoje, irmãos, o mundo está indo de mal para pior. Esta é a realidade. As pessoas
acham que da forma que vive não tem nada a ver. De se conhecer hoje, amanhã já está morando junto para casar daqui 10 anos. Aí casam, 10 anos de ficar junto, e aí 2 anos separa. Irmãos, isso não é aprovado por Deus. Na nossa igreja não pode existir isso. E como tem? Pessoas que passam anos, casais de namorado que passam anos, que são praticamente casados, se for ver na realidade. Para daí lá na frente pensar em casar. E aí querem se apresentar em frente ao altar, vestido de noivo. Irmãos, precisa fazer um exame de consciência. Precisa ver realmente, puxa, mas será que eu devo fazer isso? Será que eu mereço? Será que Deus está contente com a minha atitude? Então o santo irmão Aldo, ele sempre orientou namorar, se conhecer dentro da disciplina, para quando vir em frente ao altar receber as bênçãos, a unção de Deus, para ser forte, né? Para se iniciar uma família, né? Então, meus irmãos, nunca se exemplifiquem com as coisas que o mundo oferece, porque quando eu falo o mundo, irmãos, é o inimigo, é Mamon. É ele, irmãos. Nós seguimos a Deus, e Deus quer que nós seja assim, e nós devemos ser assim. Então, meus amados irmãos, nesta igreja, por isso que eu digo, irmãos, sempre digo, a nossa doutrina, ela é clara, é objetiva. Alguém pode pensar assim, mas o pastor está falando demais. Não, eu não estou falando demais. Não estou falando de mim próprio, eu estou falando aqui o que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo quer que os seus mensageiros falem. Porque se eu deixar a desejar, irmãos, um dia eu vou ter que prestar conta disso. E é uma palavra, irmãos, que o pastor que está ministrando uma reunião, que deixa claro que vai, às vezes, abrir a mente daquela pessoa que está fazendo as coisas erradas. Então não adianta nós tapar o sol com a peneira, esta é a realidade. Então, meus irmãos, é para o bem de todos. Como eu disse, nós temos tudo nesse caminho. Nós temos ensinamentos de sobra para ser feliz, para que não venha acontecer, irmãos, coisas terríveis como tem acontecido. Então, esta igreja foi restaurada para fazer a diferença, não ser mais uma. E para nós fazer a diferença, irmãos, nós precisamos seguir os preceitos que nós somos ensinados aqui. Porque eu não posso, irmão, ser diferente. Se eu for diferente do que eu aprendo, eu vou ser mais um daqueles que vivem lá fora. E como disse, esse mundo carente de aprender, de saber a realidade, porque estão sendo enganados pelo inimigo. Muito cuidado com o que vem na internet. Precisam ser sábios e colocar a doutrina e disciplina em prática, para saberem discernir o que é bom e útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e o que denigre a moral e os costumes, pois contamina a alma, ilude e engana. E principalmente os afasta de Deus. Atenção especial com as redes sociais, cuidado com a exposição de suas vidas, seus costumes, pertences e documentos, pois podem se tornarem públicos a pessoa oportunista e maldosas, que ficam buscando ocasiões para enganar e promover a discórdia. Irmãos, o mau uso da internet é como nós tivéssemos uma arma de fogo, um revólver virado para nós. É só apertar o gatilho e aí a queda é certa. A internet é dessa forma, irmãos, à base de um clique. Um clique, irmãos, pode derrotar a nossa vida. Então, irmãos, vamos lembrar de fazer o bom uso da internet. Nós sabemos o quanto ela é útil e necessária e precisa. Nós precisamos muito do sistema tecnológico para a nossa sobrevivência. É um pânico, nós sabemos o quanto, irmãos, atrasa tudo. Ficamos praticamente com as mãos amarradas. Irmãos, isto é um sistema que Deus criou, né, dando a oportunidade de as pessoas ter mais disponibilidade, acelerar mais as coisas, né, para facilitar mais a vida. Mas, infelizmente, o inimigo teve também a sua participação. E ele, irmãos, oferece ali de tudo. Só que é assim,
nós só aceitamos, isso depende de cada um de nós. Então precisamos tomar bastante cuidado, né, irmãos? Redes sociais, não é pecado ter uma rede social. Isso fica a critério de cada um. Se eu quero ter ou não quero, isso fica a meu critério. Mas eu preciso saber usar, eu preciso saber o que eu comento, o que eu posto, né? Muitas pessoas, tudo o que se acontece na sua vida, posta ali, né? Um passeio, a aquisição de um bem. Eu estou feliz com meu esposo, com a minha esposa, está postando. Irmãos, muito cuidado, porque o sentimento de inveja, irmãos, existe. Então, precisamos tomar bastante cuidado também com a nossa felicidade e ficar expondo demais. Relacionamentos, né? Bastante cuidado, irmãos. Negócios, em tudo, enfim, irmãos. Acredito que os irmãos são sábios, né? E sabem muito bem disso. Então, é uma recomendação que faz parte da nossa disciplina. Disciplinar, irmãos, colocarmos regras para que não venhamos cair, irmãos, na tentação e, infelizmente, sermos assim atacados pelo inimigo. Cuidado com as fofocas, mentiras e conversas que não edificam. Tudo isso te leva ao descrédito e ainda é pecado. A propagação de uma inverdade ou até mesmo uma verdade, sem autorização, pode te causar problemas na sociedade, inclusive com a justiça dos homens. Irmãos, como tem pessoas que amam uma fofoca, né? Um comentário, comentar a vida dos outros, né? Até mesmo alguém causou algum erro na sua vida, ficar acusando o erro do seu semelhante. Às vezes, aquele que pecou, que teve uma falha na sua vida, humilhou-se, pediu perdão a Deus, né? Consertou a sua vida, e o que está ali fofocando está ali se condenando, porque está carregando o pecado do próximo. Vejam, irmãos, o quanto que nós precisamos tomar cuidado com as coisas, né? Como aqui diz, né? A propagação de uma inverdade, ou até mesmo uma verdade, né? Sem autorização, isso pode causar problemas na sociedade, inclusive com a justiça dos homens, né? Porque existe lei para isso. Pode levar um belo processo também, né, irmãos? Então, a fofoca também, ficar se entremetendo na vida dos outros, não é aprovado por Deus. Cada um cuida da sua. Quer ajudar o seu semelhante? Procure uma forma diferente. Se não tem, ore por ele. Mas não fique comentando, né? Até mesmo inventando coisas que não existem, porque tem acontecido muito isso. Também no trabalho da igreja e do coral, tudo deve ser realizado com amor, boa vontade e respeito, conforme a Santa Vó Rosa nos ensinou. Seja consagrado e obediente como filho de Deus em um tabernáculo santo, para receber as virtudes e participar da paz dos santos e anjos que têm a permissão do Pai Celestial para conosco estar. As reuniões devem ser silenciosas, sem movimentações desnecessárias, com a atenção a todos os atos da mesma, e principalmente a mensagem que edifica e fortalece a nossa fé. Procurem desligar os celulares para evitar interferências desnecessárias e desvio de atenção. Não tragam brinquedos para as crianças em nossas reuniões, isto tira a atenção delas e de outras pessoas. Quando nós saímos de nossos lares, irmãos, com o destino à igreja, o que nós viemos fazer aqui? Nós viemos buscar a bênção, alimentar a fé, buscar sabedoria, como disse anteriormente. Nós estamos indo no tabernáculo de Deus. Então, quando fala assim, irmão, nós estamos indo no tabernáculo de Deus, requer, irmãos, tudo e qualquer tipo de respeito, de reverência, para zelar com aquele pequeno momento. Eu digo, irmãos, um pequeno momento que reservamos para a nossa vida espiritual, e é o que mais necessário para nós. É o que é mais necessário. Uma reunião de 1h30, irmãos, o pequeno tempo que nós estamos dentro do templo, diante, irmãos, de nós estão os santos e anjos,
que Deus ordena para vir aqui, para alimentar, para fortalecer, para abençoar o seu povo. E às vezes não há, irmãos, esse respeito, às vezes não há reverência, às vezes não há, irmãos, o zelo. Porque às vezes muitas pessoas acostumaram vir, mas não aprenderam a essência de estar aqui e o valor, meus irmãos? Então, eu não estou dizendo que aqui os irmãos estão agindo assim. 4 reuniões que eu tenho ministrado nesses últimos dias. Parabéns a todos pela reverência. Mas irmãos, um sentido de nos preparar para melhor. E como eu falo isso, porque tenho observado já em congregações que o coral terminou de apresentar os hinos, a reunião acabou. Um vai tomar água, outro vai para o banheiro, outro vai para fora, mexer no celular, nas redes sociais, inclusive aqui do altar, irmãos, nós vemos tudo. Pode estar com o seu celular no colo, debaixo da bolsa, mas não é de nós que precisa esconder Deus, a Santa Voz, Santo Irmão dos santos que estão aqui. E eles verem tudo, podem enfiar o celular dentro de uma caixa bem escondida, eles veem, sabem. E o desrespeito é com eles, não é para com o pastor, não é com o regente, não é com o obreiro. E, infelizmente, quando acontece de tocar um celular, por exemplo, dentro da reunião, um sinal de mensagem, tira atenção. Quando toca um celular, o pastor está fazendo a sua explanagem, né? Irmãos, tem que lutar muito para não sair fora da linha de raciocínio. Porque tira fora, irmãos, tira. Então, vamos cuidar. Não posso levar o celular na igreja? O certo não seria. Mas como, irmãos, muitos não têm hábito, né, de usar relógio como eu mesmo. Eu nunca usei relógio, não uso. Então eu trago o celular porque eu preciso ver a hora. Mas quando eu saio da secretaria, irmãos, para subir no altar, eu coloco no modo avião. Meu celular está desativado. Está aqui, mas está desativado. Então há forma, irmãos, quando está no período de reunião, está aproximando a hora da reunião, vamos colocar no modo avião. Vamos desligar. Irmãos, por mais emergente que for uma notícia, né, uma ligação, mas é 1h30 só. Depois termina, já liga e as mensagens vão entrar. Então vamos aprender, irmãos, que aqui não é lugar de nós estarmos mexendo nesses aparelhos no período da reunião. Vamos zelar, irmãos, porque saibam que é nós que precisamos. Não vamos desperdiçar desse momento. Como fala o trabalho da igreja, irmãos, né? Nosso trabalho, nosso ministério, nós precisamos zelar muito, nós precisamos se fortalecer mais. Como disse na reunião de oração, é uma ótima oportunidade, irmãos, onde que nós recebemos virtude para fortalecer o nosso ministério. Muitos querem servir um ministério, mas não se dão no capricho de procurar a melhorar, a aprender mais, a se fortalecer, a receber a virtude. A oportunidade Deus dá, Santa Voz, Santo Irmão Aldo dá. Então, meus irmãos, o Senhor, a senhora, você jovem que exerce um ministério na igreja, saibam que é muito precioso. Você foi escolhido para exercer um ministério. Ah, mas eu sou só um membro, eu não exerço um ministério. Lógico que exerce. Todos nós, irmãos, exercemos um ministério nesta terra. Representamos Deus, representamos o reino dos céus nessa terra. Lógico que nós temos um ministério. Todos nós temos. Então vamos servir, irmãos, com classe. Vamos cuidar muito para que o nosso trabalho seja bem feito, né? E seja aprovado por Deus. E assim vamos viver bem. Cuidado com as brigas, os escândalos. Eles tiram o brilho de sua alma, a essência de um filho de Deus, e ainda colocam descrédito na sua fé. Prejudicam a imagem da igreja e dão mau testemunho na sociedade. Brigas não é coisa de Deus, né? Acabamos de passar por um acontecimento, um escândalo acontecido, né, em uma de nossas congregações. Irmãos, será que Deus, Jesus, a Santa Voz, o Santo Irmão ficam felizes com isso? Não leva a nada, irmãos, não leva a nada. Eu querer ser mais, eu com rispidez resolver um problema, não vão resolver. Não vão resolver nada com as nossas próprias mãos. A melhor forma de se resolver um problema, um assunto, irmãos, é o diálogo, é a paciência, é a humildade.
Agora, provocar escândalo, ai daquele, né? Então, meus irmãos, nós somos ensinados a não ser dessa forma. É regras da disciplina de nossa igreja. Mais uma vez, afirmamos que a nossa igreja precisa ser respeitada em relação à doutrina e disciplina por todos os irmãos, sendo um exemplo aos mais novos na fé. E principalmente por esta humanidade tão carente de paz, de amor, vamos conservar a nossa alma este tesouro que Jesus nos concedeu. A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina. Assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Por esse motivo, sem disciplina não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação da alma. Recomendamos que aceitem e guardem estes conselhos em seu coração e sejam muito fiéis à sua fé, sendo apostólicos de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para poder receber de Deus, o Criador, o mérito de ser um filho amado e ter a sua proteção e amparo e a bem-aventurança de um dia viver na eternidade. Então, irmãos, em nome da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, irmãos, guardem esta mensagem, esses recados no seu coração, cuide bastante, procure colocar em prática e vai ver a diferença na sua vida, no nosso viver como verdadeiros apostólicos. Eu faço a leitura, irmãos, da outra mensagem que fala sobre a importância do batismo. O batismo é um sacramento instituído por Jesus, nosso Senhor, para promover o arrependimento, a purificação e a santificação da alma, além de fazer parte do plano de Deus para a salvação e redenção da criatura humana. O batismo é um passo importante que a pessoa dá em sua vida ao decidir se entregar nas mãos de Deus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, promovendo inteira obediência à doutrina e à disciplina que eles nos legaram, como um precioso tesouro de fé. É um ato de grande responsabilidade, inclusive porque a pessoa que se batiza em nossa igreja faz um voto no ato do batismo, prometendo deixar de todos os pecados e maus costumes e ser fiel a Jesus e à sua igreja. O batismo é o início de uma nova vida, se constituindo no renascimento do espírito da criatura que se entrega a Jesus e ao Consolador, para viver em santificação, em vigilância, em obediência a Deus, o Pai e aos seus santos. Convidamos a todos que ainda não são batizados e que estão crendo nos ensinos doutrinários de nossa igreja, vivendo de acordo com a disciplina e a maneira de proceder, e ensinamos para cumprir este sacramento de Deus, o Pai, vindo então assim se batizar. O próximo batismo está agendado para o dia 31 de agosto e será realizado em nossa sede em uma semana festiva, inclusive comemorando o aniversário do Santo Irmão Aldo. Os que desejarem já podem então assim irem preenchendo a ficha de batismo e procurando o responsável de viagem da sua congregação para tratar o assunto de viagem. Então, meus irmãos, aqui nós estamos bem próximo de mais uma oportunidade do sacramento do Santo Batismo. Então, os irmãos que não são batizados, né, que são nascidos nesta igreja, consagrados nesta igreja, que ainda não tomaram o Santo Batismo, procure, irmãos, a sua própria determinação, propósito de viver somente para Deus. E assim, passando pelo batismo, por imersão nas águas, selando este voto com Deus, né? Vivendo só para Ele. É a melhor forma, irmãos. Viver para Deus é a melhor coisa que tem. Deixar de todo erro, de todo pecado, né? E aos irmãos que vieram conhecer esta igreja, se converteram nesta fé, a oportunidade está sendo aberta para também fazer esta confirmação através do voto, né? Selando
sendo imergido sobre as águas e assim batizado e recebendo as virtudes e a unção do Divino Espírito Santo de nosso Pai, nosso Deus. Tenho certeza que a Santa Voz, Santo Irmão Aldo, Jesus, estão de braços abertos, aguardando a sua presença, a sua chegada, né? Participando da maravilhosa festa, aniversário, né? Comemorar o aniversário do Santo Irmão Aldo, e assim, né? Vivendo feliz esse santo caminho. Então eu deixo, irmãos, essas palavras, essa mensagem em seus corações, como nós na reunião de ontem tivemos a oportunidade de meditar sobre a mensagem do batismo, e teremos, irmãos, nos próximos dias, vamos receber mais mensagens, e os irmãos vão agregando conhecimento, como também os irmãos podem estar no Evangelho do Reino dos Céus, procurando a parte onde fala sobre o batismo. Leiam, né, irmãos, leiam para entender e para fazer a sua escolha certa. Muito obrigado, meus irmãos, em nome da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, pela sua presença, pela sua reverência, pelo seu silêncio, pelo seu trabalho, meu irmão, minha irmã, do ministério aqui presente, os internautas que acompanharam esta transmissão, que participaram conosco, muito obrigado. Irmãos, eu como pastor da igreja, deixo aqui meu abraço a todos meus irmãos. Digo que foi muito bom, fiquei feliz de mais uma vez poder estar aqui com os irmãos, ministrando e participando de reuniões. E que quando a Santa Avó e o Irmão Aldo me concederem esta oportunidade, novamente eu irei retornar com grande alegria, tenho certeza disso. Irmãos, agradeço de coração a todos e desejo sempre que a Santa Avó e o Irmão Aldo os abençoe grandemente a vida de cada um dos meus irmãos. Amém. Convido por gentileza os que puderem para ficar em pé. Vamos assim, irmãos, finalizar a nossa reunião com a nossa oração final e retornar para os nossos lares com a nossa missão cumprida e seguirmos em frente, né? Então vamos orar. Ó Santa e querida Avó Rosa, glorioso Espírito Consolador, Santo Irmão Aldo, neste momento agradecemos ao Senhor, à Senhora, bem como o Senhor Jesus, agradecemos, Pai, ao Senhor nosso Deus, porque sabemos a importância desse momento que concedeu de nós estarmos aqui e a necessidade que nós temos, onde que nós agregamos conhecimento, e nós recebemos do Senhor, ó Pai, estas virtudes preciosas e vamos cuidar. Cada um de nós vamos fazer o melhor para com a nossa vida, zelar, cuidar, para termos uma vida de paz, uma vida feliz. Por isso eu peço a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, aqui está o seu povo, os internautas nos seus lares que estão também participando de nossa reunião. Suplico a Senhora, o Senhor Santo Irmão Aldo, que abençoa todo o seu povo, porque cada um neste momento fala com a Senhora, dialoga, expondo as suas necessidades, agradecendo por uma vitória, por uma bênção, pelo milagre, pedindo em favor de um familiar. Também aqueles que aqui não puderam estar, nossos irmãos idosos, crianças, jovens, que estão no trabalho, alguma coisa interferiu a sua vinda ao templo. Eu peço, Santa Avó, Irmão Aldo, que vá até eles. E assim, conforme a sua necessidade, conforme o seu merecimento, a senhora faça o melhor para minimizar o sofrimento, operar um milagre e dar uma bênção a eles. Temos também os ouvintes da Hora Milagrosa, que também estão sempre sintonizados, aprendendo a crer na Senhora, fazendo uso do óleo, da água, até mesmo de peças de roupa. Dá Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, entendimento. Às vezes ainda estão meio indecisos na sua escolha, mas assim possam abrir o seu coração, como também os internautas. Alguns estão acompanhando esta reunião, várias transmissões de canais de nossa igreja, mas ainda não tomaram a sua decisão. Ajuda, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, para que eles possam entender e fazer parte deste caminho e ser beneficiado pelas suas bênçãos, sua graça. Nesta caixa de pedido de oração, tem nomes. Esses nomes eu apresento à Senhora, e a Senhora sabe, conhece a necessidade de cada um. Aqui eu estou fazendo a minha parte, para que a Senhora, Santa Avó Rosa, Senhor Santo Irmão Aldo, diante do pedido, da necessidade dos seus filhos, dos familiares deles, dos conhecidos, até mesmo de alguém que não é seguidor da nossa fé, mas está passando algo na sua vida,
que assim possa receber Santa Avó, irmão Aldo, conforme a sua necessidade diante do seu merecimento. Que a senhora possa fazer, Santa Avó Rosa, Santo irmão Aldo, o melhor em favor deles. Assim, prezados irmãos e irmãs, aqui presentes, internautas, recebamos nesse momento a preciosa bênção de Deus, o nosso Pai, a unção e as virtudes do seu Divino Espírito Santo e a bênção, a paz de nosso Divino Mestre Jesus. Recebemos a graça de Maria Santíssima, a bênção preciosa da Santa Avó Rosa como glorioso Espírito Consolador e a bênção, a proteção do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Tenham todos um bom retorno ao seu lar e tenham certeza que a companhia de anjos estará ao seu lado. E assim finalizamos a nossa reunião, louvando e glorificando ao nosso Deus e a todo o seu reino, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Paz do Senhor a todos, vão com Deus, meus irmãos, e até a próxima.